João capítulo 15, versículo 8 em diante. Vamos lá? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso 9, vamos lá bem forte. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, mais forte. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esta palavra, pela tua palavra. Te pedimos, Pai, ajuda-nos a compreender. Abre a nossa visão, Senhor, sobre o que o Senhor tem para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, qual o segredo da videira? Nós estamos chamando assim porque a Escritura Sagrada, no verso 1 até o verso 17, traz informações preciosas sobre o relacionamento nosso com Deus e Deus para conosco. O Senhor almeja que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e Ele estabeleceu um parâmetro para este relacionamento. Este parâmetro está na Escritura Sagrada. E aí nós começamos já na quarta-feira, lendo esses versículos, versículo 8 até o verso 10. Estamos na interpretação desses 3 versículos, que visa nos mostrar um pouco mais sobre a compreensão da Escritura Sagrada. E eu quero recapitular e avançar com você no que diz aí a palavra amor. Nós trouxemos na última vez a palavra amor, a tradução, que aqui é agapão ou ágape, amor ágape, amor de amizade, de relacionamento, porque aqui o alvo de Jesus com os discípulos era declarar para eles que esse amor de Deus, ele se dá num relacionamento. Esse relacionamento, ele tem a manifestação de um lado e também do outro, ou seja, é um relacionamento, relacionar-se com Deus. E o próprio Jesus explicava aos discípulos que ele estava vivendo esse relacionamento com o Pai. Você pode ver isso manifesto quando nós traduzimos esse texto, a palavra ágape, que um dos sinônimos é estar satisfeito com, estar contente com ou com as coisas ao se relacionar com a pessoa. E aí você encontra na Escritura Sagrada o momento em que Jesus nasce, e aos 30 anos ele começa o seu ministério. Mas lá no começo da sua caminhada, no texto de Lucas, no capítulo 2, você vai encontrar no verso 40 e o verso 52, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Ele crescia na graça e no conhecimento, e também ele se relacionava com as pessoas e crescia diante do povo. O texto bíblico vai dizer que ele passou uma vida inteira se relacionando com Deus, e ele crescia na sabedoria do Senhor. Especificamente o versículo 40 vai trazer essa informação. Mas o texto prossegue que quando ele é batizado, Mateus capítulo 3, você vai encontrar Jesus é batizado, e quando ele sai da água, a voz do Senhor ecoa desde os céus, e o Senhor diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Deus estava declarando que estava feliz com o Senhor e que ele era alvo de grande alegria. Era em Jesus que Deus se alegrava grandemente. E por que desta alegria? E eu quero reler com você ainda no Evangelho de João, o texto de João capítulo 3, por gentileza. João 3, muito conhecido,
que é João 3,16. Olha só o que diz o texto. João capítulo 3, versículo 16. Todos nós conhecemos, eu acredito plenamente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus estava feliz com Jesus. Esse é o meu Filho amado em quem eu me alegro, porque ele estava para cumprir o cumprimento do plano do Pai de salvar os homens. Deus ama os homens, Deus ama as pessoas, e ele estava cumprindo essa ordem. E Jesus vai chamar esse ato de cumprir esta ordem do Pai. Veja a semelhança do que ele fez com a nossa vida. Jesus nasceu na terra pelo Espírito Santo. Você também nasceu de novo pelo Espírito Santo. Você entregou a sua vida a Deus e naquele momento, segundo a Escritura, você nasceu de novo. E aí, nessa caminhada, na verdade, a semelhança com a pessoa de Jesus que está sendo manifesta. Por isso que nós cremos que uma pessoa só pode alcançar o êxito desse relacionamento se ela iniciar essa caminhada. Essa caminhada tem uma data. A data é o dia em que Deus tocou o seu coração. Deus falou com você, você não entende como aconteceu, mas você sentiu o Senhor tocando no profundo da sua alma, e você então entregou a sua vida a Ele, e agora você serve ao Senhor, obedece sua voz, sua palavra. Muito bem, Deus se alegrou com Jesus por causa disso, porque Ele estava cumprindo o amor do Pai em salvar os homens. Muito bem, Ele segue nessa caminhada, e Ele então, Ele começa a cumprir um fator que já não é novo na terra. Você, quando lê, por exemplo, o texto de Isaías 41, né, na quarta-feira eu estava aqui para ler esse texto, eu não li, eu vou ler e você pode ouvir. Isaías 41, no versículo 6, especificamente. Isaías 41, versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Esse texto de Isaías se refere a uma obra que o Senhor faria, uma obra específica que Deus manifestaria na terra, mas especificamente essa fala, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você vê isso nos evangelhos quando Jesus reúne os 12. E ele não só reúne os 12, mas ele também em determinado momento diz que eles deveriam fazer tudo o que eles viram Jesus fazer, e eles deveriam ir em duas pessoas, uma dupla. E eles saíram pregando a palavra. A palavra de Deus então está mostrando o cumprimento do relacionamento que há em obedecer a Deus, e aí automaticamente também se relacionar com as pessoas que também obedecem a Deus, e juntos fazerem a obra de Deus, buscando alcançar as pessoas. Depois, nós podemos, no texto de João 15, agora continuando no texto principal, João 15, no verso 8 especificamente, nós encontramos então a palavra: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. E aí ele segue agora explicando sobre esse fruto: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Veja bem, como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Aqui esse amor é relacionamento. Relacionamento, ainda que o ágape,
seja interpretado como amor de amizade, aqui é utilizado na linguagem de Deus, Deus Santo. E aí o termo grego aqui é agapão, não ágape, mas agapão. É a amizade com Deus, relacionamento com Deus. E esse relacionamento é de caminhar junto. Entenda um pouco mais sobre isso. Quando eu vejo o texto de o Senhor em Mateus capítulo 3 declarar: esse é o meu filho amado em quem me alegro. Depois Jesus está dizendo na sua primeira pregação, ainda no capítulo de Mateus, logo após ele sair do deserto, você vai encontrar ali no capítulo 4, Jesus dizendo: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, pois está próximo o reino de quem? De Deus. Então a vida de Jesus apontava para Deus. Você está pregando o quê, Jesus? Eu estou pregando sobre o reino de Deus. E Deus, quando diante dos homens fala de Jesus, diz aos homens para que eles ouçam: este é o meu filho que eu amo, que eu me alegro. Nós andamos juntos. Ele está implantando o meu reino, o reino de Deus. Muito bem. Esse relacionamento, Jesus está dizendo que é na mesma estrutura que ele está agora manifestando com os discípulos. Entenda. Versículo 9, mais uma vez, vamos ler sobre essa ótica que expliquei. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então vamos entender um pouco mais sobre esse amor. João 14, volte um pouquinho. João, Evangelho de João ainda, no capítulo 14. Eu já li aqui outro dia, mas eu quero ler de novo. João 14, versículo 21, que diz assim. João 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos, vamos lá juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja bem, alguém que faz diferente do que Jesus orientou, ama Jesus? Sim ou não? Ama? Vamos lá, gente. Alguém que peca, ama Jesus? Pode até declarar que tem intenção de amar, né? Mas na prática não ama. Irmãos, esse assunto parece ser um assunto simples, mas não é. Muita gente quer levar para o entendimento de que Deus me compreende. Não, Deus conhece o meu coração. Preste atenção aqui, ó. Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu amo. Não funciona assim. Você não é referência para Deus. Vou repetir. Nós não somos referência para Deus. Deus não olha para você e diz: ah, eu te compreendo, como se a sua verdade fizesse alguma relevância diante de Deus. Não funciona assim. Por que isso é assim? Eu pergunto: você deu a sua própria vida a você mesmo? Não. Qual foi a sua contribuição para você ser gerado no ventre? Nenhuma. Qual foi a sua contribuição para a terra ser construída? Nenhuma.
Você pode acrescentar alguma coisa a alguém somente pela sua decisão? Não, não pode. Você pode mudar agora mesmo alguma coisa em você somente pela sua decisão? Não pode. Você tem poder sobre sua própria existência, de fazer e acontecer, por exemplo, acrescentar alguma coisa, algum momento a mais do que já está determinado na sua vida? A resposta certamente você vai dizer que não. Só Deus pode fazer isso, porque foi Ele que criou todas as coisas. Se você está dizendo que Deus te compreende, você está com um pensamento equivocado. Nós é que devemos nos prostrar diante dele, não ele diante de nossos caprichos. Não, não. Que caprichos são esses? Pastor, mas eu quero muito isso. Meu irmão, o que você quer não quer dizer que é a coisa certa. Aliás, foi querendo algo pessoal que nós caímos em Adão. Eva quis saber daquele momento que ela estava vivendo. Ela não quis saber sobre ouvir a voz de Deus. Então, olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama, acompanha aí, versículo 21. E quem me ama será amado de meu Pai. Olha só, por que será amado de meu Pai? Porque o alvo de Deus enviando Jesus é que as pessoas creiam nele. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Vamos voltar aqui para o entendimento de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Veja bem, quando o texto diz deu o seu Filho, ali está inserido, está já entendido ali que ali dentro tem a pregação de Jesus, o relacionamento de Jesus com as pessoas, que levou as pessoas a crerem. Ok? Estava lá a mulher samaritana, e ela endurecida para falar com os judeus, e Jesus parou para falar com ela. No final ela se converteu. E ela não só se converteu, mas também pregou para os seus amigos, as pessoas do seu bairro, seus conhecidos, e eles saíram de casa para vir ouvir Jesus. Passaram mais de um dia com Jesus, e no final eles disseram: mulher, agora nós cremos não pelo que você disse, mas porque nós temos ouvido e com os nossos próprios ouvidos dizemos que esse é o Cristo. Nós cremos nele. Então João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Está falando de relacionamento de Jesus com as pessoas. Pessoas que ao ouvir o seu ensino, elas disseram: eu creio que essa é a mensagem de salvação, eu creio. E ao declarar essa fé, essa mensagem, ela é salvífica, eles foram salvos. Então não é nada meu. Meu irmão, eu e você não temos nada a acrescentar. Do mesmo jeito que você não veio aqui ouvir o que eu tenho a dizer sobre Deus. Irmãos, eu oro todos os dias para que Deus me use como instrumento e não que eu atrapalhe. Como é que eu posso atrapalhar? Eu colocar aqui um pensamento meu. Eu preciso extrair o que diz o texto. Por isso estudar o texto, procurar, se não entendo aquele trecho, traduzir o texto para o original, se necessário, para dizer o que diz a Bíblia e não inserir nada próprio. Porque só a mensagem de Deus é que pode alcançar seu coração. Mensagem de homem não muda nada, não vai fazer efeito nenhum.
e a certeza de que algo novo vai acontecer na sua vida é se eu estiver extraindo o que Jesus disse. E é quando o que ele disse entra no nosso coração e nós cremos, é que nós somos salvos. Veja bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama, aliás, e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que significa amarei? Agapão. É o amor de Deus, relacionamento. Deus andando em amizade. Agora olha só, se você entende amizade como alguém que fica lá ouvindo seus pecados, e ouvindo seus mimos, e ouvindo suas falhas, e nunca fala nada, e nunca te dá uma palavra de ânimo para você sair daquilo, você não entendeu o que é amizade. Amizade é alguém que diz para você: você está caminhando para o abismo, sai daí. Amigo é alguém que diz: olha, não faça isso com a sua família. Amigo é aquele que vai dizer para você: não vá por este caminho. Por quê? Porque um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: esforça-te. Esforça-te para quê? Não é fácil viver o que eu estou dizendo. Quando nós falamos aqui sobre o curso Mulher Única, homem ao máximo, integridade, relacionamento, meu irmão, não é fácil cumprir o que nós estudamos na palavra. Não é brincadeira, não. Mas Deus se propõe a estar conosco. E Ele está conosco por meio da obediência dos seus mandamentos. Conforme eu vou guardando os seus mandamentos, Ele prometeu que nos amaria. E esse amor é o relacionamento. Ele vai se relacionar conosco. Ele vai entrar com você nessa luta. Ele vai entrar com você no seu quarto escuro do coração. Ele vai entrar com você lá e vai pairar a luz dele. E a luz dele, meu irmão, é mais forte do que qualquer remédio que alguém possa ter dito que dá jeito. Aliás, remédio nenhum na terra dá jeito à depressão, viu, irmãos? Senão era só comprar e tomar. Pronto, resolveu. Opa, acabou. O que resolve depressão é encontrar-se com Deus. Se você já é crente e disse que já encontrou, você ainda não teve uma experiência completa com Ele. Meu irmão, você é criado por Deus. E quando você volta para Deus, você tem a cura do seu coração. Só que entregar a vida a Deus é o início de uma caminhada. Você tem que se relacionar com o Senhor. Eu pergunto: você abriu a sua Bíblia aqui no culto ou você tem aberto a Bíblia todos os dias? Pastor, está sempre aberta no meu quarto. Meu irmão, estou falando disso. Eu estou falando de você abrir para ler. E como quem está com fome, está lendo. Estou falando disso. Dessa caminhada com Deus, aonde você vai abrindo seu coração, você vai falando com Deus sobre sua vida, você vai ministrando diante dele que você tem muitas falhas. E quais são as suas falhas? E ele vai ministrando a palavra dele na sua vida, e ele vai falando com você o quanto você precisa mudar. E o texto termina dizendo: será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Todos nós queremos isso, irmãos. Todos nós queremos a manifestação de Jesus. Se você está aqui hoje e você não tem esse relacionamento, você não tem a presença de Jesus se relacionando com você, você não sente Ele com você, você precisa romper com alguma coisa. Você precisa romper com o eu que está aí atrapalhando. Você precisa romper com alguma escolha que você fez.
Ele vai orientar você, não se preocupe, Ele vai falar ao seu coração. Mas não durma hoje sem conversar com Ele sobre a sua vida. E por fim, versículo 10 novamente. Vamos ler mais uma vez, versículo 10 agora do capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, veja agora, lê esse texto sobre, depois de ter lido João 14, 21, é outra história. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora, veja bem, abra aí a sua Bíblia, ainda em João, agora, no capítulo 20 de João, versículo 21. Eu já li aqui esse texto, eu vou ler de novo. Capítulo 20, versículo 21, Jesus morreu, ressuscitou, e ele agora está com os discípulos, e ele diz o seguinte, verso 21, vamos lá? Disse-lhe Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha só, nós acabamos de ler que Jesus declarou sobre os discípulos, aqui está a representação de todo discípulo que viria depois deles. Essa palavra é para todo discípulo de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Veja bem, assim como o Pai me enviou para que eu buscasse vocês, reunisse vocês e ensinasse vocês, agora eu vos envio. Jesus veio e reuniu os discípulos, ensinou os discípulos sobre o mandato de quem? Sobre o mandato de Deus. Foi Deus que mandou. E agora, Jesus está mandando os discípulos fazer o que o Pai mandou que ele fizesse. Qual é o texto que vem à sua mente agora, mediante essa fala minha, da Escritura? Mateus capítulo 28, abra a sua Bíblia. Mateus 28, mais uma vez. Abra a sua Bíblia aí. Lá no último capítulo de Mateus 28. Verso 18, que diz assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Verso 19, bem forte. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me disse para fazer isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Ele disse para mim, como que Jesus dizendo isso: vá, faça discípulos e ensine-os. Agora, Jesus está dizendo aos discípulos, preste atenção aqui, meu irmão, porque essa é de estarrecer, isso é de arrebentar. Observa agora, eu vou ler, não precisa você sair daí, permaneça aí em João 28, o Mateus 28. Eu vou ler agora João 15, versículo 10. Só ouça. Se guardardes os meus mandamentos, os mandamentos de Jesus se resumem a quais? Ide por todo o mundo. Se guardardes os meus mandamentos, por que se resume nesse mandamento? Porque indo, se for demônio, você vai ter que expulsar. Se tiver demônio no caminho, você vai expulsar. Se tiver gente enferma, você vai orar para ser curado. Você vai encontrar com as pessoas, você vai demonstrar o amor de Deus, você vai ter relacionamento com elas. Você vai conversar com elas, você vai ser amigo delas. Ninguém faz discípulo se não conviver. Por isso que todos os mandamentos de Jesus se resumem em ir por todo mundo. Pastor, eu vou por todo mundo?
esse lugar aqui é um pedaço do mundo. E nesse pedaço do mundo, Deus quer que você seja o ganhador de almas, se relacionando em Deus, para poder se relacionar com as pessoas. Sabe o que é que nós estamos precisando, irmãos? De pessoas que se relacionam com Deus de verdade, se relacionam de verdade com Deus, para que nos relacionamentos com as pessoas, todas as pessoas vejam como nós somos diferentes. E elas possam dizer que Deus existe, que Deus está vivo, Ele faz parte da nossa vida. Por que eu disse que isso aqui é de estarrecer? Porque se você diz que você é cristão e você não está nem aí para quem não conhece a Deus, e você não está nem aí para ganhar pessoas, e normalmente quem está nem aí, irmãos, é porque ainda está vivendo no pecado, ainda tem pecados de estimação, aquele pecado que ele mantém ali, tem até a coleirinha, sai para passear com ele, anda com ele, às vezes esconde, às vezes mostra, e ainda diz: um dia eu vou ser uma bênção. E aí coloca um monte de empecilho, coloca desculpa, agora diz, né? Agora diz, estou com tanto mau testemunho, desse jeito não dá mesmo. Irmãos, sabe qual é a diferença dos maus testemunhos de hoje para os maus testemunhos do passado? A única diferença é que acontece lá do outro lado do mundo, você sabe, dentro de alguns minutos. Essa é a única diferença. Porque o pecado do ser humano não mudou. Você quer ver uma coisa? Para ler a Bíblia no Antigo Testamento e ver as atrocidades que eram feitas. Feitas por pessoas que até crente eram. Reis que eram para servir a Deus e foram os piores seres humanos que essa terra já conheceu. Você vai encontrar reis que morreu. Tem um lá que morreu, tudo indica que ele teve lá uma doença do estômago. Diz o texto que o estômago dele saiu para fora. E ele não obedeceu a Deus. Ele fez tanta atrocidade, que Deus mandou um profeta que disse: ó, tu vai morrer dessa doença. E ele não se prostrou, parando de fazer as maldades que fazia. Aí hoje em dia tem um punhado aí, ou uma multidão de gente que não é crente, ou que está vivendo aquele momento de Davi, né? Porque Davi era um homem de Deus, mas caiu. Eu preguei aqui sobre isso. Nós temos várias possibilidades de quem está fazendo o que está fazendo. E eu disse aqui, talvez fui até apedrejado já por isso, mas não posso fazer nada por você. Eu creio que você se conhece um pouco da Bíblia, você não ficou chateado. Eu disse aqui, ainda que tenha provas, nós temos que esperar o julgamento sair. Quando o julgamento sair, aí nós vamos dizer: não, realmente fez. Por quê? Porque eu posso ter o caso de uma pessoa que está que nem José. José tinha gente lá testemunhando contra ele. E ele era um pecador? Não. Pelo contrário, um homem de Deus. Foi preso? Foi. Pastor, mas onde há fumaça, há fogo. Meu irmão, ó, eu não podia ter revelado isso, né? Mas se eu tenho alguém perto de mim que fala um negócio desse, eu procuro até sair de perto. Por quê? A pessoa que diz: aonde há fumaça, há fogo. Meu irmão, isso não é bem assim não, filho. Tinha fumaça saindo lá da história de José, mas tinha fogo, irmãos. Então todo mundo que falou contra José mordeu a língua. E aí eu é que não vou cair nessa de falar o nosso tempo. Não vou. Por outro lado, estava lá Davi, homem de Deus, mas pisou errado. Matou uma pessoa, adulterou com a esposa da pessoa, e Deus não deixou passar barato.
Deus puniu, Deus corrigiu, e depois ele foi restaurado. Foi restaurado, ainda que com consequências que não saíram da sua vida até o final dela. Perdeu um filho por causa disso. Posso dizer que perdeu 2, né? Porque um foi morto e o outro morreu depois de revolta. Então, vamos deixar Deus ser Deus. E vamos fazer o que Ele nos mandou fazer, irmãos. Ele nos mandou olhar para Jesus e sermos discípulos autênticos. Não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Não faça isso. Pastor, mas eu creio que você é um homem de Deus. Meu irmão, tenho falha igual a você. Talvez não as mesmas falhas, mas tenho falhas. E estou sujeito a errar com qualquer outra pessoa e peço misericórdia todo dia para não errar. Eu já disse aqui na diretoria, digo, ó, se um dia eu cair, vocês vão saber. Porque eu não fico pastoreando, eu entrego o ministério. Porque eu entendo que ninguém, um pastor, se ele vier a cair, ele não pode pastorear, ele tem que ser pastoreado. Você conhece, estou mandando direto para ninguém, tá, irmão? Não sei de nada, não sei de ninguém aí, mas é o conselho que eu carrego comigo. Um pastor, se ele quiser casar de novo, ele tem que procurar outra coisa para fazer, menos pastorear. Não é mais um modelo a ser seguido. Um pastor tem que ser um modelo segundo Cristo. Ele tem que buscar cuidar da família, ele tem que buscar ser modelo de Deus, servindo a Deus segundo a pessoa de Jesus. Mas uma pessoa, para ser assim, ele não pode, ele deixou de ser. Eu estou falando do pastor, tá, gente? Em nome de Jesus, meu irmão. Vai que alguém entendeu aí. Ah, na igreja batista ninguém pode agora, porque casou mais de uma vez, não pode mais ser membro. Vai que alguém diz, ah, meu Deus do céu, tem misericórdia. Eu estou falando de um pastor. A Bíblia diz lá sobre os diáconos, a lista de coisas que eles devem ser. Eles devem tomar cuidado, que eles devem ter na postura, e não só os diáconos, mas os pastores. E se eles não estiverem enquadrados naquela lista, não devem pastorear. E pastor, então o senhor com essa verdade aí, o senhor vai ficar sozinho. Irmão, não é minha não essa verdade, é de Deus. E portanto é a única verdade. Agora por quê? Por que é assim? Porque Deus preza pelo que é certo. Deus preza pelo exemplo. E o exemplo de Jesus é o que deve envolver a nossa vida. Ele mandou, irmãos. Igreja que é igreja se importa com as pessoas. Igreja que a igreja está preocupada com quem está em casa, ainda trancado com medo de morrer. Por que nós não estamos com medo de morrer? Porque nós cremos que nossa vida está nas mãos do Pai. Meu irmão, o vírus existe. Mas nós não podemos fazer nada se Deus quiser nos levar. Podemos fazer nada, já tem o dia determinado da nossa vida. Ele sabe todos os dias que nós vamos viver. Então eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Você cumpre o amor do Pai se você está envolvido em alcançar pessoas. Assim como o Pai me amou, versículo 10 do capítulo 15, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O entendimento de João, capítulo 17, Jesus dizendo para Deus: Senhor, eu os guardei na tua palavra. Eu entreguei a eles a palavra que tu me destes. Nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. O texto vai dizer que Jesus diz isso, a não ser
aquele que estava destinado para a perdição. Jesus falando sobre Judas. Mas os 11 que deveriam ser guardados, Jesus guardou. Estar no amor de Deus é estar com essa conduta. A começar pela nossa família, a começar pela sua família, a começar pela nossa casa, os nossos amigos e aqueles que nós não conhecemos, aqueles que não gostam de nós. E Jesus disse que devemos orar por eles também. Aliás, se amar os que vos amam, vocês não fazem nada. Mas sim amar aqueles que vos perseguem. Então, quando Jesus declarou: se vocês guardarem os meus mandamentos, qual é o mandamento de Jesus? Portanto, ide. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja que eu disse aqui que nesse texto se resume todas as ordens de Jesus. Meu irmão, se agora eu apresentasse a você um novo na fé, você conseguiria dar um discipulado para essa pessoa, ensinando tudo que Jesus tem ensinado você? Eu digo a você que grande parte das pessoas diria: não, não consigo, pastor, estou até me tremendo, por favor, não faça isso comigo. Por que que é assim? Porque a maioria esmagadora da igreja não vive se preparando para fazer isso. Vive levando a vida cristã para si mesmo. Preste atenção. Quando eu ouvi da parte de Deus que eu era um pastor, cerca de 8 meses, 1 ano que eu tinha me convertido, que Ele tinha me chamado para o ministério pastoral, então eu disse a Deus: Senhor, me prepara. Eu me lembro que na época não havia internet, nós estamos falando de 1993, final de 92 eu me converti. Pelo final do ano de 93, eu estava já fazendo isso. Eu me lembro que eu tinha 8 meses de convertido, eu tinha conseguido já alcançar 8 pessoas na minha rua, só na minha rua. E eu reunia uma vez por semana essas 8 pessoas. E eu não sabia o que dizer a eles, mas eu pegava tudo que eu tinha aprendido na EBD, dava uma melhorada ali no meu nível e passava para eles uma vez por semana. 8 meses. Porque eu entendi isso aqui. Então tudo que eu fazia entendendo que eu tinha que passar para alguém. Então logo eu já estava liderando na igreja. Logo eu já estava fazendo. Qual é o empecilho para fazer isso que eu estou dizendo? É que a grande maioria acha que isso é só para os pastores, é só para os missionários, é só para aqueles que Deus chamou para uma obra específica. Mas aqui os discípulos representam os discípulos espalhados pela face da terra que viriam a existir. Meu irmão, talvez você está dizendo aí: pastor, você já pregou isso muitas vezes. Meu irmão, não tem novidade na Bíblia, viu? Não tem novidade. A novidade é uma só. Cristo salvou você e agora Ele quer preparar você para você ser instrumento de salvação para outros. Cristo salvou você e Ele quer preparar você para você ser instrumento de salvação para outras pessoas. Como eu disse, eu não tinha internet. Aí eu fui na loja de artigos evangélicos, peguei um folheto de cada um que tinha lá, cada um diferente um do outro, e ali embaixo tinha assim: envie-nos uma carta e nós mandaremos para você um estudo bíblico, gratuitamente. Meu irmão, fiz uma carta para cada pedido daquele, cada uma empresa diferente.
Recebi lá uns 4 estudos diferentes. Eu mastiguei aquilo, estudei, decorei, aprendi de trás para frente, de frente para trás, repeti, falei, disse de novo, apliquei com outras pessoas. E ali Deus estava gerando em mim o que hoje vocês estão ouvindo. Eu pergunto, você está nessa preparação? Você é discípulo. Você é para cumprir o amor do Pai. O filho cumpriu o amor do Pai, reuniu 12 e ensinou os 12. E o filho disse a nós que nós temos que fazer a mesma coisa. Meu irmão, eu vou repetir aqui. Andar no amor do Pai é cumprir a ordem do Filho, que viveu o amor do Pai. Portanto, a partir de hoje, cumpra conforme a Bíblia diz. Se prepare para cuidar de pessoas, mas não espere estar pronto para cuidar. Comece hoje se relacionando mais com as pessoas, procurando conversar mais com as pessoas, se aproxime das pessoas. Ajude-as com o que você tem, conforme eu, no começo, ajudava com o que eu tinha. Meus irmãos, isso é tão sério do que eu estou dizendo. A grande maioria espera se preparar sem limite, que eu me lembro já com 1 ano e meio na fé. Eu ia para os colégios, olha só que doideira. Eu ia até a diretora, me apresentava, vestia minha melhor roupa, ia até a diretora ou o diretor do colégio e dizia: olha, eu fui retirado do meio da violência, eu deixei o mundo da violência e tudo, eu andava com a gangue e tal, gostava de brigar na rua, de beber e tudo. 17 anos, 18 anos eu tinha quando comecei a fazer isso. Aí eu disse: olha, eu agora estou envolvido a procurar jovens e de contar a eles que existe uma forma de sair desse meio e de se prevenir para não entrar também. E eu gostaria, se a senhora permitir, isso eu já estava com uns 3 dias de jejum conversando com ela. 3, 4 dias no jejum. E aí eu chegava para a pessoa, para a diretora, e falava isso: eu vou ficar esperando aqui no colégio, a hora que faltar algum professor, se a senhora permitir eu entrar dentro da sala, eu converso com a turma. Meus irmãos, eu passei em 3 colégios. Em 2 deles eu passei no horário todo da tarde, todas as turmas. E um outro colégio eu passei à noite, 2 deles no horário da tarde, todo. Lá pela 3ª turma, a diretora perguntou: o senhor não pode vir amanhã de novo? O senhor não pode vir novamente? Porque Deus já estava fazendo uma obra extraordinária. Mas eu me lembro que uma diaconisa, que hoje é pastora, hoje já mudou a visão, hoje está uma bênção, mas na época ela pediu um horário comigo, marcou um horário na igreja, e ela disse: olha, eu estou sabendo que você está pregando nos colégios, você não pode fazer isso, você é um novo na fé, você primeiro tem que se preparar, você primeiro tem que aprender. Aí eu esperei ela falar, terminou de falar. Quando ela terminou, eu digo: minha irmã, muito obrigado pela preocupação, continue orando por mim. Irmãos, eu não podia parar o que Deus estava mandando fazer. Daquele colégio, depois eu encontrei com várias pessoas que me deram a paz do Senhor na rua. Aí eu digo: eu nunca vi você. Você é da onde? Eu digo: você esteve na minha sala pregando. Eu terminava a pregação contando meu testemunho e falando o que significa aceitar Jesus. Meu irmão, Deus é Deus para fazer uma obra. Você está se preparando para essa obra? Andar no amor do Pai é andar na ordenança do Filho. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Quarta-feira nós queremos continuar com você agora pelos versículos 11, 12 e 13. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos a nossa pequenez, Senhor, e nós te pedimos: ajuda no Senhor, a nos lançar e aprendermos a sermos conforme Jesus.
Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço a tua misericórdia, eu te peço o teu nome sobre as nossas vidas, ajudando a nos preparar para cuidar das pessoas. Pai, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. E sabemos, meu Pai, tudo vai ser refúgio um dia, mas as pessoas salvas subirão para habitar contigo eternamente. Meu Pai, o que o Senhor tem de mais precioso na terra são as pessoas. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sermos instrumento nas tuas mãos para alcançar pessoas. Levante as tuas